A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão de arbitragem, tem a honra de apresentar o webinar Arbitragem Expedita, evento promovido pela referida comissão com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto formado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre Dr. Rui Dourado, presidente da Comissão de Arbitragem da OAB São Paulo. Bom dia a todos. Depois de tantos eventos nesse ano, nós temos a honra de encerrar um ano que parecia não ter fim, um ano difícil para todos, né, em função dos acontecimentos que são aí notórios, e encerramos tendo a honra de receber um painel exclusivamente formado por mulheres, o que eu acho muito interessante, até do ponto de vista do que se diz respeito à arbitragem, mostrando que houve realmente uma evolução em todos os sentidos nesse importante instituto. Então, eu começo agradecendo inicialmente a professora Paula Forgione, a doutora Carolina Morandi, a doutora Patrícia Figueiredo Ferraz. Eu sei que o tempo de vocês, como de todos, é precioso, e vocês abrirem mão do tempo de vocês para compartilhar conhecimento com o público aqui da Ordem, para nós é muito importante e dá muito orgulho de podermos propiciar isso ao nosso público com uma qualidade de palestrantes como todas vocês. Acho que a arbitragem expedita tornou-se, podem até discordar, mas eu acho que nesse momento até que vivemos uma dificuldade maior do ponto de vista financeiro das empresas, de discussões que a cada dia vem aumentando, né, no âmbito dos contratos, das relações societárias, etc., acho que pode ser um mecanismo bastante útil e inteligente para a resolução de controvérsias. Então, mais uma vez, assim, eu agradeço de coração a vocês estarem doando o tempo de vocês nesse evento e espero que todos nós tenhamos aí uma manhã, ainda que num prazo relativamente breve, mas uma manhã muito produtiva. Muito obrigado a vocês três e eu passo a palavra ao Sérgio Nascimento, que tem sido um companheiro incansável aqui aí nessa jornada aqui na nossa comissão, tem tido uma participação bastante ativa e o que também nos dá muito orgulho e justifica a sua presença na nossa comissão. Um abraço, Sérgio. Bom evento. Obrigado, Rui. O Rui tem também conduzido aí um trabalho exemplar à frente da nossa comissão. A gente teve um ano, embora a pandemia, bastante agitado, com eventos, com artigos. Então, acho que a nossa comissão conseguiu aí produzir um conteúdo bastante significativo. E a gente encerra o ano, como diz o Rui, com um evento sobre arbitragem expedita, que é um instituto relativamente novo, né, tem sido conhecido de forma mais recente aí por todos no mundo da arbitragem, e que vai ser discutido por 3 palestrantes que dispensam a apresentação, mas eu vou seguir o rito protocolar e fazer uma breve apresentação de cada uma delas. Professora Paula Forgione, professora titular do Departamento de Direito Comercial da USP, autora de diversos artigos e livros, é árbitra e parecerista em procedimentos nacionais e internacionais. Doutora Patrícia Ferraz é conselheira do Escritório de São Paulo da Secretaria da Corte Internacional de Arbitragem, CCI, é pós-graduanda pela FGV e tem LLM pela Faculdade da Califórnia, em Berkeley. Doutora Carolina Morandi, secretária-geral da Anshan, advogada formada pela USP, e tem também LLM pela LLM International Commercial Arbitration pela Stockholm University.
A gente vai fazer um webinar um pouco dinâmico, não vai ter uma exposição dividida de cada uma das palestrantes, esse webinar vai ser conduzido por tópicos, e dentro de cada tópico, as palestrantes vão passar a sua visão e a sua experiência. Todas aqui têm uma ótima experiência com a arbitragem expedita, tanto a CCI quanto a ANCHAN têm esse procedimento previsto no seu regulamento, a CCI tem desde 2017, a ANCHAN implantou nesse ano de forma mais recente. A professora Paula Forgione foi a primeira árbitra num procedimento de arbitragem expedita pela CCI na América Latina, então tem muito a dividir conosco também. Em benefício do tempo, acho que o Instituto da Arbitragem Expedita, de certa forma, já é conhecido por vocês. É uma arbitragem relativamente mais simples, que é conduzida num menor espaço de tempo e num custo relativamente menor quando comparada com a arbitragem tradicional. E aí eu passo ao primeiro tópico, para a palavra dos palestrantes, em quais seriam efetivamente as vantagens da arbitragem expedita quando comparada ou uma arbitragem tradicional ou mesmo a um procedimento judicial. E passo a palavra para a abertura à professora Paula Forgione. Toda vez. Queria agradecer, bom dia a todos, queria agradecer, antes de tudo, à OAB, na pessoa do Dr. Rui Dourado, muito obrigada, do meu querido Sérgio Nascimento, que é uma potência, a capacidade dele de organização, de estudar a fundo os assuntos. Sérgio, muito obrigada, e registrar minha real honra de estar aqui com a Patrícia e com a Carolina, duas jovens profissionais que eu admiro demais. Elas tocam duas das mais importantes câmaras arbitrais que nós temos no Brasil. E a experiência que essas duas jovens têm no campo da arbitragem é realmente notável. Não é que isso não é uma fala protocolar, é realmente elas estão com a mão na massa e é realmente a pessoa que nós ligamos, são as pessoas que nós ligamos para saber como é que eu faço, você já viu isso, etc. E elas já viram tudo, Então, é realmente um prazer e uma honra estar aqui. Bom, Sérgio, eu vou começar, você passou a bola do kickoff para mim, eu vou começar falando o óbvio. A ideia da arbitragem expedita é trazer vantagens em virtude de 2 pontos, tempo e custo. Tá? Essa é a ideia. É uma arbitragem para causas mais simples, que vai ser mais rápida e, consequentemente, vai ter um custo inferior. Eu, pessoalmente, tenho as minhas dúvidas sobre as vantagens para as câmaras arbitrais de terem as arbitragens expeditas. Me parece, em termos de custo mesmo, em termos de lucro. Por mais que a CCI tenha desde 2017, a Patrícia vai ter muito mais informações para passar do que eu, me parece que é um público diferente. A tentativa é atrair para a arbitragem causas que normalmente não viriam para a arbitragem, tá? Porque são menores e nós sabemos que tem alguns estudos que falam quanto vale a pena, não são todas as causas pequenas, não, muitas vezes para os advogados, para as partes, não vale a pena ir para a arbitragem tradicional por conta de custos. Se bem que eu tenho minhas dúvidas com os 20% de honorários para os advogados, de honorários sucumbenciais, né, com esse patamar, como fica essa questão de custos. Às vezes em causas, às vezes me parece que a arbitragem é mais barata do que o judiciário. Mas, enfim, isso é um outro assunto. O que nós estamos falando aqui é da atração de um range, né, de um pacote de casos que não iria normalmente para arbitragem, casos mais simples. Essa é a ideia, porque senão você joga dados, como dizia o professor Pitombo, a ideia não é jogar dados para ter um resultado. As causas mais simples podem ser mais simples na sua essência e de menor valor podem ser julgadas de uma maneira mais célere, implicando em menos custos para as partes. E com isso você atrai para a arbitragem casos que normalmente não
seriam submetidos a essa forma de resolução de conflitos. Como um kick-off, eu diria isso: prazo e custo, tá, para as partes. E devolvo a palavra para você. Tá ótimo, obrigado, professora. Passo a palavra para a doutora Patrícia Ferraz. Bom dia a todos, bom dia a todas. Espero que todos estejam bem, com saúde, nesses tempos complicados. Não posso deixar também de agradecer à OAB, na pessoa do presidente, Dr. Dourado. É um prazer estar aqui hoje, ainda mais para fechar esse ciclo de palestras da OAB e o nosso ciclo também. Essa é a minha última palestra do ano, então não podia fechar de melhor forma. E, Sérgio, é um prazer estar com você aqui. Você, acho que a Paula falou tudo, é um exemplo para todos nós. Gostamos muito de trabalhar com você e o nosso não podia ser melhor mediador. E professora Paula dispensa comentários, além de ser super generosa nos seus comentários comigo e com a Carolina, é um exemplo para nós que seguimos aí a trilha da arbitragem. E a Carol, minha amiga, minha companheira de câmaras, trocamos figurinhas diariamente. Mas entrando no nosso tema, falando especialmente das vantagens da arbitragem expedita, eu acho que o que o Dr. Rui colocou no começo define muito bem a ideia da arbitragem expedita, especialmente no momento que a gente está vivendo. É um momento de crise, é um momento onde a gente tem visto muitos litígios. É possível, por exemplo, que a CCI, nesse ano, bata os recordes dela de casos novos, infelizmente, em razão da situação econômica, mas a arbitragem expedita acaba sendo uma solução eficiente, rápida e mais barata. Então, você tem uma arbitragem em 6 meses, aí depois eu falo, a gente vai entrar na questão dos prazos, mas normalmente em 6 meses pelo regulamento, para causas mais simples, não dá para ser questões muito complexas, mas eu tenho 6 meses, uma solução de uma controvérsia eficiente, eu tenho um resultado, uma sentença final, e 30% mais barato do que um procedimento comum de arbitragem. Então, são algumas questões que as empresas, os gestores, podem levar em consideração, que podem trazer muitos benefícios a curto prazo. Eu acho que, como vantagens, eu viria esses pontos, Sérgio. Obrigado, Patrícia. Passo a palavra para a Carol, doutora Carolina Morandi da Anshan. Bom dia a todos. Pode manter o Carol. A vantagem de ser a última a falar é que todo mundo já fez os elogios e eu só posso reforçar também. É um prazer estar aqui, eu agradeço a todos. Professora Paula, árbitra exemplar na Anshan, Patrícia, que conduz muito bem o escritório da CC em São Paulo, e como ela falou, a gente troca figurinha constantemente. Dr. Rui, parabenizo também por todo o trabalho à frente da comissão. Sérgio, também, contem sempre comigo para participar desses eventos, são incríveis. Complementando só o que a professora Paula e a Patrícia falaram, eu acho que os custos são sempre um problema quando a gente pensa em arbitragem, né? Se a gente vê as pesquisas internacionais da Queen Mary, falam, elenca as 3 piores características da arbitragem. A primeira delas são os custos. A gente fez uma pesquisa na Anshan também recentemente, perguntando se a arbitragem era eficiente para resolver disputas empresariais, e as pessoas que responderam não, foi menos de 20%, mas os que responderam não, metade dessas pessoas falaram que os custos eram os principais obstáculos. Então, eu acho que o objetivo da arbitragem expedita é trazer uma eficiência financeira para o procedimento arbitral, junto também com celeridade, né? Tem procedimentos, a gente vai entrar em detalhes ao longo dessa conversa, que não justificam custos tão altos ou uma extensão muito longa para serem resolvidos. Então, embora sejam técnicos, embora sejam mais adequados para serem resolvidos por uma pessoa especialista, uma pessoa técnica que tenha tempo para se dedicar, não justifica eu gastar um valor muito elevado. E é por isso que a arbitragem expedita surgiu. Em termos de custos, depende muito do valor envolvido. Quanto menor o valor em disputa, maior vai ser essa redução. Então, assim, fazendo algumas simulações, comparando o regulamento de arbitragem comercial com o expedita mesmo da Anshan, a gente tem reduções que vão de 70% a 30%. É isso que eu tinha para acrescentar.
Então, tá ótimo. Enfim, a arbitragem expedita, acho que é isso, né? Para trazer eficiência financeira, um procedimento mais rápido. Muitas vezes o que a gente ouve dos nossos clientes é que pior do que uma decisão desfavorável é não saber qual decisão virá. Então, acho que em casos em que a arbitragem tradicional não é possível, justamente pelo custo comparado com o benefício econômico buscado, a arbitragem expedita acaba sendo uma alternativa muito importante ao judiciário. Agora, talvez uma dúvida assim, né, na prática que a gente tem é para quais casos que a arbitragem expedita se mostra efetivamente mais apropriada. E a gente até discutia, né, entre nós que não necessariamente você precisa ter um contrato, uma opção ou outra. Você pode, eventualmente, ter dentro do mesmo contrato uma opção para arbitragem expedita para discussões menores que possam surgir daquela relação contratual. E se eventualmente a discussão for num valor excedente a um determinado limite, você então usaria a arbitragem tradicional. Mas então eu gostaria de ouvir vocês um pouco essa visão, tanto da professora como a árbitra, vocês na parte da Câmara, quais casos vocês têm visto que vocês de fato acham que ela tem se mostrado mais apropriada. E aí, para mudar um pouquinho a dinâmica, eu começo pela Patrícia. Obrigada, Sérgio. Bom, eu acho que isso tem que ficar muito claro. A arbitragem expedita não é para todos os casos. Então, isso é muito importante a hora que as partes vão optar pela arbitragem expedita. Então, a arbitragem expedita, ela nunca vai ser, por exemplo, para um caso de construção, para um caso complexo. Ela vai ser para questões menos complexas. Então, por exemplo, uma interpretação de contrato, uma questão pontual, no exemplo que você disse, dentro de um contrato grande, onde eu estou discutindo alguma coisa pontual que não demande uma fase de instrução muito longa, muito complexa, porque senão os 6 meses inviabilizam. Agora, o que a gente tem visto nos últimos 3 anos, o regulamento da CCI com a arbitragem expedita, ele entrou em vigor em março de 2017. Então, a gente começou a ter casos, efetivamente, entre julho e agosto. Desde então, o que a gente percebe é que a arbitragem expedita ela tem sido muito usada para a interpretação de contrato. E tivemos, recentemente, um caso específico com a situação que você mencionou. Era um contrato assinado depois de 2017, era um contrato gigante, complexo, mas as partes optaram por, na cláusula, né, de convenção de arbitragem, dar 2 opções. Então, limitar a litígios até 10 milhões de reais, até foram acima do nosso teto, por convenção das partes, eles iriam para a arbitragem expedita, com um árbitro. Então, eles sabiam ali o que esperar. E a situação que a gente tem visto é que isso facilita muito para as partes. Então, traz realmente muita eficiência para os contratos, situações menos complexas. Obrigado, Patrícia. Passo a palavra para a Carol. O regulamento de arbitragem expedita da Anshan, como você falou no começo, Sérgio, foi lançado agora dia 30 de setembro. Então, a gente ainda não tem caso concreto, mas a gente tem expectativa de quais casos seriam adequados, até mesmo analisando alguns casos que já são submetidos à Anshan, né? Então, o que a gente colocou no regulamento, que é importante também, como a Patrícia falou, é que o regulamento ele é desenvolvido e adequado para disputas com instrução probatória simples, fase postulatória curta, que sejam adequadas ao prazo reduzido de todo o procedimento, né? Na Anshan, nós colocamos que depois que os autos são enviados ao árbitro ou árbitra única, que é a opção preferencial, embora possam ser 3, a gente vai discutir, o árbitro, a árbitra, enfim, tem 4 meses para proferir a sentença arbitral. Então, é uma disputa que seja adequada a esse prazo, né? Então, por exemplo, alguns casos, interpretação de contrato com certeza, mas alguns casos de franquia que tem sempre uma discussão se vale a pena ir para arbitragem ou não, mas nós temos alguns casos na Anshan de franquia e eles têm uma instrução probatória bem simples, a natureza não é complexa, o valor envolvido também não é tão alto, eles poderiam ser resolvidos por arbitragem perfeitamente. Não vou entrar muito na série da professora Paula, mas eu imagino que cláusulas de não-compete também poderiam ser discussões que às vezes são mais simples e resolvidas por arbitragem expedita. Então, acho que o que é importante ter em mente é que tem que ter uma fase probatória simples.
É possível que seja feita audiência, que tenha prova, além de prova documental, que a gente também vai falar, mas tem que ter uma natureza simples, uma complexidade que se adeque a essa natureza do procedimento arbitral expedito. Legal, passo a palavra à professora Paula. Bom, falar por último é bom, como disse a Carolina. Existe, como eu pontuei antes, e todos nós já discutimos, a ideia é a redução de custos. Qual que é o problema? Se você deixar, todas as partes vão querer pagar o menos possível, pensando em termos de lógica da coisa. Então, se você oferece para o empresário, olha, você pode gastar 2 milhões num caso e a alternativa é você pode gastar 40 mil, obviamente o empresário vai querer gastar menos. Mas isso é o interessante para o Instituto da Arbitragem ou para o adequado sistema de resolução de conflitos? A resposta é não, porque existem casos que você precisa de maior instrução e de uma maior dedicação e de perícia. O grande gargalo do tempo das arbitragens hoje é a perícia. Às vezes você tem um problema com um ou outro árbitro, mas o grande gargalo é a perícia e muitas vezes perícia toma tempo, não é culpa apenas dos peritos, é culpa às vezes das partes no fluxo de informações, mas as perícias tomam muito tempo. Pois bem, você tem casos simples e casos, né, uma linha imaginária, casos mais simples e casos mais complexos. Quanto você vai precisar de instrução em cada caso? Não se sabe. Cada caso é um caso. A ciência do processo civil, quem sou eu para falar? Se o professor Carmona tivesse aqui, já tinha me caçado a palavra. Mas a ciência do processo civil, muito do processo civil, tem a ver com isso, de quanto você vai dedicar de energia, significa de recursos, lato sensu, para a solução do caso. Numa ponta do espectro, você tem joga dado, como eu falei antes. E na outra ponta, a maior instrução possível, etc., que levaria tempo demais. Você tem que ter esse equilíbrio. O que o mundo está apostando, e aí, Sérgio, nós estivemos, eu conduzida por você, na verdade, em discussões internacionais sobre arbitragem expedita, etc., o que o mundo está percebendo é que existe um mercado ou existe uma massa de casos mais simples que poderiam ter custos mais baixos. Como disse a Carolina, o que todo mundo reclama da arbitragem, ponto número 1. Quer dizer, todo mundo reclama quando perde, né? Mas, em geral, o que todo mundo reclama da arbitragem, ponto 1, custos. Então, vamos diminuir os custos. Agora, é o que a Patrícia falou, não é para tudo, é para casos mais simples. E essa decisão precisa tomar muito cuidado em deixá-la só na mão das partes, porque as partes, legitimamente, os empresários vão querer gastar menos. Mas isso pode levar a um comprometimento do sistema, na medida em que casos mais complexos não vão ter uma instrução adequada. E vamos lá, a ciência do procedimento, não quer falar em processo, mas do processo, luta com isso há muito tempo. Nós temos que encontrar esse equilíbrio para o bom fluxo de relações econômicas, para a paz social, para tudo que você quiser. Então, eu faço minhas as palavras, nesse contexto, eu faço minhas as palavras da Patrícia. A arbitragem expedita não é para todos os casos, ainda que as partes falem, qualquer decisão tá bom, vai, desde que seja rápido. Não pode ser assim, não pode ser assim. Tá? Então, por isso os regulamentos tomam tanto cuidado nessa seleção dos casos. Normalmente tem um valor e tem um tempo. Então, era isso. Desculpa, eu me alonguei um pouquinho demais. Obrigado, professora. Esse ponto é muito relevante porque, de fato, tem alguns procedimentos que, por escolha das partes, ele acaba sendo submetido à arbitragem expedita, mas aí os regulamentos cuidam disso, né? Quando os árbitros, ou no caso o árbitro único, entender que a arbitragem expedita não é o procedimento mais adequado para aquele caso, ele pode converter para um procedimento comum, né? A Patrícia e a Carol podem me ajudar depois no regulamento específico da Enxame da CCI, mas é o que a gente tem visto, assim, um pouco dessa liberdade dos árbitros, não se sentindo confortável em julgar o caso dessa maneira mais célere, até com uma restrição nas provas,
de abrir o leque e transformar esse procedimento num procedimento de arbitragem tradicional. Sérgio, acho que a Patrícia quer a palavra. A Patrícia Posso quer falar. Posso quebrar o protocolo? Eu também queria quebrar o protocolo também, mas pode falar você primeiro. Não, eu só quero complementar, eu acho que esse ponto é muito importante. Eu acho que o que a professora Paula colocou e o que o Sérgio colocou é fundamental, porque existe, a gente já percebeu, às vezes as partes, para reduzir custos, optam no começo do procedimento por uma arbitragem expedita, e no curso do procedimento percebe-se que não é uma arbitragem expedita. Então, existe no regulamento da CCI, especificamente aqui, eu vou falar dele, que eu sei que tem no Danchan também, uma previsão que a corte, por sua livre iniciativa ou após consulta às partes e o árbitro único, ele pode deixar de aplicar arbitragem expedita e tornar uma arbitragem regular. E nesse momento, se for um árbitro único, ela inclusive vai constituir o tribunal. Então, eu acho que isso é muito importante. As partes precisam ter ciência que não é porque escolheram a arbitragem expedita que ela vai continuar. Depende do caso. Doutor Rui, por favor. Não, desculpa, não estava nem previsto aqui no ritual eu poder intervir, mas é que a professora Patrícia e Sérgio levantaram algumas questões. Eu queria só ponderar duas coisas. Eu acho que até na própria definição de como se prosseguir, se vai para uma arbitragem expedita ou para arbitragem tradicional, o papel do advogado que esteja aconselhando ou assessorando esse cliente, ele tem que ser um advogado preparado e consciente daquilo que ele vai orientar, porque isso vai estar muito na mão dele. Então, é importante realmente, eu acho, vocês colocarem isso, até para quem está nos ouvindo, porque não pode jogar tudo nas costas da Câmara para a Câmara depois resolver. Eu acho que o advogado tem que ser bastante responsável na hora de tomar essa decisão. E, mal comparando, muita gente não gosta dessa comparação com o processo civil, mas, mal comparando, é você utilizar um mandado de segurança ou uma ação de conhecimento. Você vai para o mandado de segurança quando você tem provas pré-constituídas, quando você tem a desnecessidade de uma dilação probatória. Então, mal comparando, eu acho que as pessoas têm que ter consciência de que você vai para uma arbitragem expedita, como a professora Paula falou, para casos que realmente se prestam a isso, não é para qualquer coisa. Exato. Se eu puder falar um pouquinho também, já que o protocolo já foi quebrado, eu acho que assim foi muito difícil a gente elaborar o regulamento e tiveram várias discussões, acho que a Paty também pode compartilhar algumas coisas da CCI, porque tem de um lado que todo mundo vai querer pagar menos, se souber da possibilidade de pagar menos, e a gente tem que tentar mostrar que a arbitragem expedita é adequada para alguns casos, não para todos. E tem também, e todo mundo aqui sabe na prática, né, quando as partes querem tumultuar o procedimento. Então, às vezes, apresentar uma reconvenção com valor muito grande, ou na CCI também tem um sistema de opt-out, então pedir para não ser o regulamento de arbitragem expedita, ainda que a disputa seja inferior a 3 milhões de reais, que foi a régua da Anshan. Então, a gente tem que pensar em vários mecanismos para quando essas situações acontecem, para conseguir resolver adequadamente. E nós também colocamos no regulamento, como a Paty mencionou, essa possibilidade de conversão do procedimento expedito em comercial. E isso foi uma discussão grande também que a gente teve, porque até quando? Como eu comentei com vocês, depois que os autos são enviados ao árbitro, tribunal, enfim, tem 4 meses para proferir a sentença arbitral. Então, a gente também tem que alinhar com as expectativas das partes. Imaginem vocês que a gente está com o procedimento 3 meses depois de recebidos os autos pelo tribunal, e aí o tribunal fala, não é adequado mais ser expedita, vamos converter. Como ficam as expectativas? Então, o que a gente colocou é que a instituição pode interferir antes da constituição do tribunal arbitral, a partir da análise dos pedidos de instauração e resposta, e o tribunal pode converter o procedimento até a conferência do procedimento para estabelecer um cronograma. Porque, só para vocês entenderem, depois de constituído árbitra, enfim, é marcada uma conferência para organizar o procedimento e depois é estabelecida uma ordem processual. Então, até esse momento, depois de ouvidas as partes, depois de entendido o procedimento, o árbitro pode falar pela conversão. Depois disso, preferencialmente, não tem conversão nenhuma. Então, a gente tomou esse cuidado para até que momento pode ter a conversão, mas
é uma situação que a prática vai dizer, porque a Paty pode até compartilhar com os casos da CCI. Eu acho que, às vezes, tem um tumulto, né, no procedimento, para ambos os lados. Não, tá ótimo. Eu acho que esse ponto que a Patrícia e a Carol mencionaram é super relevante, né? Ou seja, o crivo, se a arbitragem expedita vai seguir dessa forma ou será convertida, é da própria instituição, né? A própria corte pode fazer essa determinação, e acho que daí a importância de se escolher uma instituição séria e consolidada na cláusula de arbitragem expedita. A gente vai falar um pouquinho mais tarde sobre essa questão dos riscos da arbitragem expedita, eu acho que entra um pouco essa questão da corte, mas que tem um papel, enfim, além do árbitro, a própria corte tem esse filtro, que é um filtro relevante, né? Acho que queria escutar um pouquinho vocês, assim, da parte da experiência que vocês têm tido com a arbitragem expedita. Qual que é a experiência de vocês, a professora Paula como árbitra, a Carol e a Patrícia do ponto de vista da Câmara, se as partes têm escolhido, a gente chegou a comentar entre a gente que mesmo contratos que não têm a cláusula de arbitragem expedita, tem casos em que depois que surge a disputa, as partes fazem um opt-in por esse procedimento. Tem uma questão também que os regulamentos são novos, né? Então a regra de aplicação automática acaba sendo apenas para contratos celebrados após a vigência dessas novas regras, então até por isso a gente não tem, por enquanto, muitos casos de aplicação automática, mas queria escutar um pouquinho de vocês, até também do ponto de vista de feedback das partes, ou seja, após o encerramento da arbitragem expedita, as partes têm saído satisfeitas, sobretudo aquela parte que saiu perdedora, a gente tem visto impugnações dessas sentenças arbitrais. E aí talvez começar com a professora Paula, porque ela foi a primeira árbitra num procedimento de arbitragem expedita na América Latina, então acho que vai ser bastante legal ouvir a opinião dela. Obrigada, Sérgio. Como você falou, ainda são poucos os casos, tá? Então, eu não tenho essa massa de experiência que a gente tem nos outros tipos de procedimento. A CCBC vai lançar o regulamento, agora eu pedi autorização para a Eleonora aqui no WhatsApp, deixa eu falar com a nossa presidente ali, mas a CCBC também está indo na mesma linha, com limite de 3 milhões, com prazo de 4 meses, se não converte para o outro tipo de procedimento. O que me parece indispensável, e que nós ventilamos ontem, é o seguinte, esse procedimento muitas vezes tende a um acordo, a gente também tem notado isso, né? Acho que a Patrícia e a Carolina vão poder falar muito mais da experiência que elas estão tendo, especialmente a Patrícia, que desde 2017 está com esse regulamento. Uma coisa que eu tenho muito receio, não é porque, em termos de satisfação das partes, o barato sai caro. Precisa tomar muito cuidado, e os árbitros precisam tomar muito cuidado na fundamentação da sentença, porque vai parar no judiciário e aí dá uma nulidade, e aí é péssimo para a arbitragem expedita, horroroso para as partes, quer dizer, não para a parte que perdeu, mas a gente entende como isso funciona, é desesperador para o sistema, para o bom nome da arbitragem, a reputação da arbitragem no sistema jurídico brasileiro. Tem sido feito um trabalho muito forte e o judiciário tem respeitado a arbitragem séria. Tá? Isso é um consenso. Arbitragens sérias têm sido respeitadas pelo judiciário, que está, sim, impondo os seus limites. E um dos pontos mais fortes do judiciário, mas de maior preocupação legítima do Poder Judiciário, é o devido processo e a fundamentação da sentença. Então, outros sistemas são diferentes. O brasileiro é assim. Então, em termos de satisfação das partes, sem ter essa massa de casos para poder responder a sua questão, eu diria, cuidado para o barato não sair caro. Isso pode ser um grande risco. E devolvo a palavra para você. Tá ótimo. Passo a palavra para a Patrícia comentar a experiência da CCI com esse tipo de procedimento. Obrigada, Sérgio.
Bom, o regulamento da CCI incorporou a arbitragem expedita em 2017, então, desde julho de 2017 até 1º de outubro de 2020, foram administrados 200 casos de arbitragem expedita. E aí eu trouxe uns números que eu acho que é sempre interessante a gente ter esses números para conversar. Desde esse tempo todo, nós tivemos 246 pedidos, ou seja, contratos que foram assinados antes de 2017, que a gente chama de opt-in, para ter arbitragem expedita. Esse opt-in depende do acordo das partes, senão não é aplicado, então foram 246. Tivemos 71 destes casos onde as partes concordaram em se submeter à arbitragem expedita. Tivemos 129 casos de aplicação automática. O que isso quer dizer? Contratos assinados depois de 1º de março de 2017, com valor inferior a $2.000, que aqui no Brasil é 6.400.000, e que não houvesse no contrato uma vedação da aplicação da arbitragem expedita, que a gente às vezes vê que as partes optam pela não aplicação. Tivemos também, dentro desse número, 9 casos onde as partes, no próprio contrato, já previam esse opt-out, então não havia previsão da arbitragem expedita. Hoje, 200 administrados com arbitragem expedita e 60 estão em curso hoje. E aí, só um comentário com relação a essa preocupação da professora Paula, que eu compartilho. E uma coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente, pelo menos nós temos em mente quando fazemos o escrutínio ou tocamos o dia a dia de uma arbitragem expedita, não é porque é uma arbitragem expedita com prazo mais curto que o procedimento, o devido processo legal e o escrutínio vão ser com menos rigor. Nós temos, inclusive, o escrutínio para a arbitragem expedita. Fico feliz em dizer que até o momento não tivemos nenhum problema no judiciário, não que eu tenha conhecimento, então eu fico feliz em dizer isso. E temos tido um feedback positivo das partes, como qualquer outro processo pode ter algum ponto onde é ajustado, mas o feedback tem sido muito positivo. Tanto é que no regulamento novo da CCI, que vai entrar em vigor em 2021, uma das alterações em decorrência dessa prática foi aumentar o valor para a arbitragem expedita. Tá? Foi de $2 milhões para $3 milhões, então aqui no Brasil vai de 6.400 para 9.700. Isso quer dizer que as partes podem optar por valores mais baixos, mas elas têm a liberdade, se quiserem, de submeter o seu litígio à arbitragem expedita com até esse valor. Acho que era isso, Sérgio. Obrigado, Patrícia. A Carol, eu sei que tem uma experiência mais recente, o regulamento da Anshan, que é agora de setembro de 2020, mas, de qualquer forma, acho que tem boas visões para compartilhar com a gente também nesse tópico. Minhas visões são menos práticas. Eu adorei saber os números que a Paty trouxe da CCI. E eu tenho uma pergunta, Paty. O sistema da CCI opt-out é depois que entrou em vigor o regulamento de arbitragem expedita para contratos, enfim, que foram assinados depois do início da vigência. É o mesmo que o da Anshan. Com essa alteração de valor, vai valer o novo regulamento para essas disputas? Ou, enfim, continua valendo 2017, só que com um novo valor? É uma ótima questão, Carol. Na verdade, o que acontece? Aplica-se a mesma dinâmica do regulamento. Então, para contratos assinados antes de 1º de janeiro de 2021, o valor máximo, né, o teto, continua o que está no regulamento de 2017, que aqui no Brasil é 6.400. Para contratos após 1º de janeiro de 2021, aí o valor máximo, o teto, passa a ser aplicado o do regulamento novo, que aqui no Brasil passa a ser 9.600. E aí uma curiosidade, a gente acha sempre a arbitragem expedita para casos pequenos. Nós temos alguns casos, um especialmente, que as partes decidiram fazer um opt-in para uma causa de 26 milhões. E que era uma discussão, interpretação de contrato, e as partes conseguiram chegar num acordo, submeter a árbitro sobre
arbitragem expedita e tiveram a decisão aí em 6 meses com o escrutínio. Obrigada por tirar minha dúvida. Então, Sérgio, a gente não tem uma experiência de caso prático ainda, porque nós também optamos, como a instrução probatória, enfim, fase postulatória, prazo para sentença são muito mais curtos, nós optamos pelo opt-out ser apenas para contratos ou cláusulas assinadas depois do início da vigência do regulamento, dia 30 de setembro de 2020. Mas é possível o sistema opt-in também, né, como a Paty comentou que a CCI tem. O que eu posso adiantar é que naquela pesquisa que a gente fez com a Anshan esse ano, sobre satisfação de partes com arbitragem, quais eram as características, tudo, nós perguntamos se as pessoas achariam eficiente um regulamento de arbitragem expedita para resolver de forma mais rápida e econômica os litígios empresariais, e 98% dos respondentes disseram que sim. Então, o foco dessa pesquisa foram empresas mesmo, na base de associados da Anshan Brasil, mas a gente está com uma expectativa muito boa com relação ao regulamento, e eu espero em breve poder compartilhar com vocês alguns números também. Não, que ótimo, que ótimo. A gente conversou aqui inicialmente, fiz uma promessa de que a gente iria nesse webinar até 1 hora, então acho que vou tentar aqui abordar ainda 2 tópicos que são interessantes, e se alguém na audiência tiver alguma pergunta, eu estou vendo que tem pessoas altamente qualificadas aqui na nossa audiência, se alguém tiver qualquer pergunta, por favor, fique à vontade para mandar pelo chat, que a gente vai tentar fazer ao final. A gente tratou um pouquinho nesses primeiros tópicos que tem uma questão delicada, que é a produção de prova. E, eventualmente, essa produção de prova não é muito adequada, dependendo de qual prova for, num procedimento de arbitragem expedita. E aí, nesse tópico, a minha pergunta seria, é possível produzir uma prova pericial numa arbitragem expedita? E como é possível coadunar essa redução de tempo da arbitragem expedita sem pular etapas necessárias do processo, garantindo uma ampla defesa, contraditório e uma produção de provas necessária para o julgamento do processo, né? E, se me permite, começaria esse com a Carol. Olha, Sérgio, a gente não vedou a possibilidade de prova pericial no regulamento da Anshan. Inclusive, a gente colocou que é possível, sim, que tenha perícia, mas é claro que, para ter perícia, vai ter que ser feita o prazo para a sentença não vai ser estendido, né? Então, é possível que essa perícia seja adequada dentro desse prazo. Então, se a gente pensar numa perícia, por exemplo, de engenharia, com muitos quesitos, não vai ser adequada. Então, não é vedado, mas a gente entende que ela tem que ser feita de forma expedita. E o que a gente coloca também no regulamento é que eventual prova pericial para liquidação de pedidos vai se realizar preferencialmente depois da aprovação da sentença arbitral, também para não ter esse alongamento e descumprimento do prazo de 4 meses. Então, se você perguntar a minha opinião, eu acho difícil que se encaixe, mas não acho que seja impossível. Inclusive, antes mesmo da Anshan ter o regulamento de arbitragem expedita, eu sempre falei que a arbitragem é muito flexível, né? Então, para um procedimento ser expedito, ainda que pelo regulamento de arbitragem comercial, com esforço e disponibilidade de partes, árbitros e instituições, é possível, sim, que o procedimento ocorra de forma mais rápida. O procedimento expedito dá o caminho para isso, né? Então, poderia ser possível, mas tem que ser uma perícia que não tenha tantos quesitos, não seja tão extensa, senão ela não vai ser adequada ao procedimento. Excelente, Carol. Passo a palavra para a Patrícia. Obrigada, Sérgio. Lá vou eu com os números de novo. Eu acho que é interessante trazer. Bom, como o prazo é curto, como a Carol disse, no nosso caso são 6 meses, é realmente muito complicado ter uma perícia longa. Então, o que nós vimos até hoje, nós não vimos perícias nesses casos. Os casos que tinham alguma perícia foram transformados em uma arbitragem regular. Mas isso não quer dizer que não possa ter alguma fase de produção de documentos, audiência nesse período.
E aí o que eu posso trazer para vocês é que hoje, esses 200 casos que nós tivemos, 98 já tivemos sentença final. Nesses 98, 25 casos, nós tivemos uma fase de produção de documentos. Essa fase de produção de documentos, ela variou entre 2, 3 semanas a 1 mês e meio. Tivemos 73 casos sem produção de documentos, onde o árbitro único ou o tribunal, em alguns casos, tomou a decisão com base no que as partes juntaram. E 52 casos nós tivemos audiências. Essas audiências de 1 a 3 dias no máximo. Então, isso que nós vimos em fase de instrução, tá? Não foi nada, não tivemos nenhum com perícia, apesar de também não ter uma vedação expressa. Tá ótimo, passo a palavra para a professora Paula. Me parece, Sérgio, que aqui vai depender muito da colaboração das partes, porque quando faz o contrato, todo mundo é amigo, vai dar certo. Se é um tipo de disputa em que as partes vão continuar com o relacionamento, e às vezes surgem pedras no meio do caminho, na execução de um contrato de colaboração mais de longo prazo, surge uma pedra no meio do caminho. Você tem que resolver aquele problema e as partes têm uma disposição em seguir adiante. Aí eu vejo grandes chances, muitos acreditam numa mediação nessas situações, mas eu vejo grandes chances do processo ser realmente célere e as partes terem uma postura colaborativa. Porque senão o que pode acontecer, ainda mais num contexto brasileiro de supervalorização do devido processo legal no judiciário, supervalorização no bom sentido, tá? Quando vai revisar. É uma das partes começar a segurar, falar, mas eu não pude constituir prova, etc. A resposta para isso seria, você optou por um regulamento, uma Câmara que tem, você sabia que ia ser assim, mas nós ainda não sabemos como o judiciário vai reagir a esse argumento. E considerando a tradição do judiciário, de novo, cioso dessa mecânica das garantias processuais, nós não podemos prever. Ninguém pode dizer como o judiciário vai se comportar. Eu diria que aí é meio a meio. Então, se houver uma resistência de uma das partes, que está vendo ali que não tem esse direito todo, e começa a criar empecilhos, aí vai ser bastante difícil. Se as partes querem colaborar, até a perícia dá certo. Tá? Pode acontecer uma perícia, óbvio, não é como disse a Patrícia, não é para um caso de engenharia isso aqui, mas você pode ter uma perícia curta, com poucos quesitos, como disse a Carolina, ser um perito disponível e até resolver. Mas isso vai exigir uma colaboração das partes, do árbitro. O árbitro também tem que agir rápido. E do perito muito intensa. Não é impossível, não. Tudo vai depender do interesse das partes em fazer a coisa dar certo, eu diria, nesse primeiro momento. Não, tá ótimo, né? Da essência da arbitragem que seja respeitada a vontade das partes e que haja um consenso. E, professora, você tocou num ponto relevante, que é eventual pedido de anulação da assistência arbitral por um cerceamento de defesa, impossibilidade de produção adequada das provas. A gente já discutiu um pouquinho isso também entre a gente. Eu acho assim, a gente está talvez num momento de oba-oba, arbitragem expedita, uma coisa legal, menos custos, mais rápida. Acho importante tocar nesse ponto. Quais os riscos, assim, na visão de vocês, ou quais os alertas que vocês dariam às partes, advogados, em relação ao uso da arbitragem expedita, ou eventualmente que vocês anteveem de problemas que possam surgir, né? A gente falou um pouquinho também de tomar um pouco de cuidado com a instituição que administra um procedimento desse de arbitragem expedita, porque como é um procedimento que permite um procedimento mais célere, a depender, se não for uma instituição séria que estiver administrando isso, pode haver um atropelamento das etapas e realmente um prejuízo aí para as partes que estão discutindo a lide. Então, acho que o tópico é esse, assim, os riscos ou alertas que vocês teriam em relação ao uso da arbitragem expedita ou eventual receio. Começaria essa rodada com a professora Paula, já emendando no tópico que ela vinha discutindo.
Bom, primeira, o que eu vejo é o risco de anulação. Esse é muito forte. E para isso, a sentença vai ter que ser bem fundamentada. Não tem jeito de passar no judiciário se a sentença não for bem fundamentada. E o respeito às garantias processuais. O que nós notamos, todo mundo sabe o que está acontecendo, em termos de arbitragem no Brasil, é que pela postura do judiciário, na minha opinião correta, de ser bastante cioso das garantias, muitas vezes nas arbitragens são admitidas provas que seriam desnecessárias. Mas para se evitar a alegação de cerceamento de defesa, fala, deixa eu fazer a perícia, paciência, melhor do que anular o laudo depois. Deixa fazer audiência, ainda que seja só uma questão de direito, se bem que audiências, acho que a experiência demonstra que a audiência é uma das coisas mais úteis na arbitragem. Então, por conta da postura do nosso judiciário, nós temos essa formatação das arbitragens aqui no Brasil. E isso eu acho muito difícil o judiciário abandonar. Então, o grande risco é devido processo legal e como é que você vai fazer esse balanceamento do devido processo legal num prazo curto. Se a parte bate o pé que quer uma perícia, a resposta está lá, pacta sunt servanda, você sabia que era assim. Mas será que o nosso judiciário vai permitir o pacta sunt servanda a ponto de abrir mão das garantias processuais? Não sei responder. É um grande risco. É um grande risco. Passo de novo a palavra para você. Obrigado, professor. A gente fez um levantamento aqui no escritório, uma época de anulações de sentenças arbitrais. E nos raros casos em que há anulação, normalmente o fundamento é parcialidade do árbitro ou é cerceamento de defesa, né? Raramente, se não nunca, o judiciário entra na discussão jurídica ou de direito, isso é sempre deferência aos árbitros, mas quando a anulação, um dos tópicos é esse cerceamento mesmo, acho que esse talvez seja um ponto de alerta. Passo a palavra para a Carol continuar a discussão nesse tópico. Esse é um ponto delicado, né? E acho que é um ponto que, mesmo na arbitragem comercial, tentativa de anulação, como a professora Paula falou, né? O due process paranoia, às vezes os árbitros permitem muitas provas, permitem muitas alegações, e acho que tem que ser firmes na confiar que eles estão permitindo, né? Devido ao processo legal, é que tudo tem um fim, né? Que a instrução probatória ela pode ser completa e finalizada, não adianta prolongar por tempo desnecessário. O que a gente coloca no regulamento para dar força nesse ponto nós deixamos claro, logo no início, a aplicabilidade, a que tipos de disputas, né, esse regulamento é adequado, então, com natureza probatória simples, fase postulatória curta. Quando a gente coloca a previsão, por exemplo, de pedido para opt-in ou para conversão do procedimento em expedito ou em comercial, nós destacamos que os pedidos eles têm que se você for do expedito para o comercial, você tem que fundamentar como a mudança do procedimento é essencial ou oportuna para assegurar, no caso concreto, o exercício do contraditório, produção de provas necessárias. Colocamos também uma previsão que o tribunal arbitral tem discrição para conduzir o procedimento, mas sempre respeitar princípios de contraditório e ampla defesa das partes. E aí eu acho que é o bom senso e o equilíbrio, né, entre o que está sendo pedido, se é demais ou se realmente é necessário e relevante para o caso. Por isso tem a importância de escolher árbitros e árbitras que tenham pulso firme, mas também tenham disponibilidade para julgar o caso e para entender a natureza do caso concreto para julgar da forma adequada. Legal, Carol. Inclusive, você tocou num ponto que vai ser objeto do último tópico que eu vou trazer em seguida, mas passo a palavra para a Patrícia encerrar a discussão desse tópico. Depois da professora Paula e da Carol, acho que eu tenho um pouco a acrescentar. Mas, na verdade, eu talvez esteja sendo um pouco otimista, mas eu vejo os riscos da arbitragem expedita exatamente muito próximos dos riscos que nós temos numa arbitragem comum, quando caímos no judiciário. Porque a questão da argumentação eu preciso ter em qualquer sentença. E nós tentamos, durante o procedimento, como secretaria, acompanhar o procedimento para garantir que realmente todo o devido processo legal está sendo cumprido, as oportunidades para as partes.
Agora, as partes também têm que ter consciência que a hora que elas estão optando por uma arbitragem expedita, elas precisam seguir a regra, do mesmo jeito que vão seguir a regra numa arbitragem regular. Então, essa consciência eu acho muito importante. Agora, nós tentamos, em razão aí, pensando na sentença em si, eu acho que a questão dos critérios do escrutínio são muito importantes. Então, nós temos o mesmo cuidado, e isso passa por aprovação da corte, uma análise prévia, lógico que não do mérito, mas para garantir que essa fundamentação e talvez minimizar esses riscos de uma anulatória, que a gente possa auxiliar nesse ponto. Então, isso tem sido uma preocupação constante. Acho que eram as minhas considerações, Sérgio. Tá ótimo, obrigado. A gente está chegando no limite do nosso tempo, 1 hora, então eu vou partir para o encerramento das discussões. Eu queria abordar um último tópico e dentro dele também deixar os palestrantes à vontade para fazer já as considerações finais. A Carol tocou num ponto, né, de preciso também um cuidado na indicação do árbitro que vai conduzir esse procedimento, até porque é um árbitro único, e, enfim, é uma decisão irrecorrível, então precisa ter muito cuidado na forma que o procedimento vai ser conduzido, na prolação da sentença, uma sentença bem fundamentada, como disse a professora Paula. E aí eu pergunto para vocês se nessas arbitragens expeditas que envolvem valores menores, vocês têm visto ou antevêm uma possibilidade de nomeação de árbitros mais jovens, até talvez como, não sei se como uma porta de entrada, mas uma preparação, algo assim, para as arbitragens de valores maiores. E, mais uma vez, deixo à vontade já para fazer as considerações finais, considerando o limite do nosso tempo, e passo para a Patrícia abrir esse tópico. Obrigada, Sérgio. Bom, o que a gente tem visto? Nós temos, quando é árbitro único, e as partes chegam num acordo sobre a indicação desse árbitro único, normalmente nós vemos eles optarem por árbitros com mais experiência, eles ficam mais à vontade. Agora, quando eles não chegam num acordo sobre a designação desse árbitro único, quem vai nomear vai ser a corte. Nesse momento, a corte ela tenta, sim, buscar nomes de árbitros mais jovens, árbitros que tenham principalmente uma disponibilidade, porque a gente está falando de um prazo curto, a gente está falando de 6 meses, mas que ao mesmo tempo tenham experiência com arbitragem CCI, tenham já feito algum curso, algum treinamento, porque apesar de ser um valor mais baixo, você está sozinho como árbitro único. Então, a responsabilidade ali de poder discutir, de deliberar com os seus coárbitros ou com o presidente é diferente. Então, você precisa ter experiência. E o que a gente tem visto é que esses árbitros que a corte tem nomeado, têm funcionado muito bem, eles têm se dedicado muito, e realmente, eu acho que o que você colocou acaba sendo uma porta de entrada, e além de uma porta de entrada, uma experiência, porque é uma arbitragem muito diferente. Você está falando ali de uma arbitragem em 6 meses, com um escrutínio no final, complexa às vezes, dependendo dos argumentos das partes, com advogados bons nos 2 lados. Agora, uma coisa que eu queria deixar final, assim, para fechar, é que não necessariamente precisam ser um árbitro único. Se as partes concordarem, elas podem optar por um tribunal arbitral para arbitragem expedita. Agora, isso aumenta os custos, então precisa também ser levado em consideração se é necessário para aquele caso eu ter 3 árbitros. E acho que eu só queria agradecer. Passou muito rápido o tempo, poderíamos ficar aqui muito mais tempo. É um prazer estar aqui com vocês para fechar o ano. E não podia fechar de forma melhor. Muito obrigada. Obrigado, Patrícia. Passo a palavra para a Carol. Eu acho que o que eu tenho para dizer é bem em linha do que a Paty falou já. Acho que a palavra-chave é disponibilidade, né? Para que seja cumprido o prazo e o procedimento seja conduzido de forma adequada, porque não adianta só dar uma sentença qualquer, né? Como a professora Paula falou, tem que ser muito bem fundamentada, o caso tem que ser muito bem analisado. Então, a palavra-chave é disponibilidade.
E no nosso regulamento também, a preferência é por árbitro único, e a primeira opção, sempre árbitro único, é a indicação conjunta das partes. Não chegando a essa indicação, é feito pela instituição. E aí, aqui eu ressalto também a responsabilidade do árbitro e da instituição, né? Do árbitro, porque ele é único, então a decisão sendo recorrível, as partes também têm que levar isso em consideração, e da instituição quando faz essa nomeação, né? Então, o que a gente busca na Anshan, e por que eu acho que isso é uma oportunidade para pessoas mais jovens ingressarem, né, nesse mundo de arbitragem? A experiência, mas a experiência ela não precisa ser necessariamente com procedimentos da Anshan, o procedimento de arbitragem expedita, lógico que isso é sempre levado em consideração, mas a experiência com a arbitragem como um todo, né? Então, eu acho que é importante dar espaço para novos nomes ingressarem, porque pessoas muito experientes também tendem a ter menos disponibilidade, e aí é sempre uma escolha das partes. Então, eu acho que isso vai ser decidido no caso concreto, no fim das contas. Se for uma questão societária super complexa, eu queria a professora Paula para julgar para mim. Então, isso depende muito do caso, mas com certeza é uma oportunidade, porque, por exemplo, a gente estava até comentando ontem, uma disputa de R$1 milhão, os honorários de árbitro ou árbitra única, 34.500. Então, isso também entra, né? O árbitro recebe menos para julgar naquele caso. E aí, só para também complementar, em linha com o que a Paty falou, na Anshan também é possível o tribunal arbitral. A diferença é que esses 34.500, por exemplo, são multiplicados por 3. A alocação desse montante total é feita de forma diferente, o presidente recebe um pouquinho a mais, mas os custos são consideravelmente maiores, né? Em termos de honorário triplo. Então, isso tem que ser levado em consideração também. E agora, minhas considerações finais bem rapidinho. Eu queria agradecer, também dizer que esse é meu último webinar participando do ano e que eu estou muito feliz que é ao lado de vocês, para discutir um tema que também me interessa muito. Então, obrigada pela organização, pelo convite, e foi um prazer estar aqui com vocês essa manhã. Obrigado, Carol. Vou agradecer vocês três em seguida, mas passo a palavra para a professora Paula encerrar a discussão. Está no mudo. Obviamente, vai ser uma porta de entrada para árbitros mais jovens, e isso vai ser ótimo para oxigenar o sistema. Nós precisamos de bons árbitros. Agora, aqui o que precisa ainda que o árbitro tenha menos experiência, ele precisa ter experiência em negócio. O que me desespera, às vezes, não adianta você estudar as matérias típicas de arbitragem, impedimento do árbitro, todos aqueles pontos, precisa saber aquilo, é importante, mas não adianta você querer julgar um M&A se você nunca comprou e vendeu uma padaria. Então, nós precisamos de jovens que já estejam não só dedicados ao processo, mas que tenham experiência de negócios, isso eu acho fundamental. É um dos problemas da arbitragem, não com árbitros mais experientes, que já têm experiência de julgar coisas, disputas comerciais muito grandes, mas é mais difícil você adquirir essa experiência via especialização em arbitragem. Tem que ser feito um mix aí, e esses jovens precisam entender de direito material, porque no final das contas o que interessa é o direito material. Então, eles precisam entender. Eu repito, não adianta julgar M&A se você nunca comprou e vendeu uma padaria. Isso me parece que as partes vão ter que ser sensíveis, e as cortes, ao nomear, para escolher esses jovens que, apesar de jovens, já tem traqueio, porque hoje em dia se começa muito cedo, né? Já tem esse traquejo. E eu queria agradecer muito a presença, ao convite, a minha presença aqui, muito obrigada mesmo, e falar que a professora Ana Frazão organizou um seminário a semana que vem inteira, tem webinar todos os dias. Então, eu ainda estou longe do final do meu ano e invejo muito vocês que estão encerrando, mas a professora Ana achou que a última semana letiva, a última semana era ótima, e nós estamos com o webinar, aliás, sobre direito econômico. Vai ter um tópico, vou fazer propaganda, sexta-feira,
Arbitragem e Administração Pública, Floriano, Carmona e eu. Então, já estou fazendo propaganda, vou pedir também para o Sérgio, para vocês a divulgarem. Obrigada. Obrigado, professora. Depois eu quero pegar o flyer que eu vou divulgar sim. Por favor, pedir para a OAB ajudar. É do OAB, aliás, o seminário é do OAB. Então já passo para o Rui aqui também, que vai ajudar na divulgação institucional. Por favor. Mas eu queria muito agradecer vocês três pela rica, ótima discussão. Assim, é uma honra poder estar nesse painel e aprender com vocês, uma vasta experiência prática. Obrigado por ter dedicado um pedacinho da manhã de vocês aqui ao OAB. Esse webinar está gravado, então, além do público que nós tivemos hoje, ele vai ficar disponibilizado para quem quiser acessar, sem prazo definido. Então, acho que vai ser uma ótima fonte de conhecimento para quem quiser escutar um pouquinho mais de arbitragem expedita. Bom, agradeço muito. Passo a palavra ao nosso presidente Rui Dourado para fazer o encerramento. Bom, chovendo molhado, mas, enfim, eu agradeço novamente aí a presença de vocês, em nome da diretoria da Ordem e da nossa comissão. Espero poder encontrá-las em algum momento presencialmente, né? Que essa questão virtual eu particularmente já não aguento mais. Funciona, mas o presencial sempre é mais humano. E, então, mais uma vez, obrigado. Um bom final de ano para todos nós. Se cuidem e espero encontrá-las em breve. Muito obrigado. Até logo. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.